A todos e todas. A gente vai dar início aqui nessa sala 7 ao grupo de trabalho sobre violência, gênero e sexualidade do evento. Primeiro, registrar a presença e o prazer de estar em companhia tão ilustre do professor Cássio Guimarães Chaves, da professora Mari Ferreira e dos demais participantes aqui que estão para apresentar esses trabalhos, tá bem? Bem, primeiramente, na ordem aqui, a gente tem o trabalho A Não Decisão e o Silêncio Não Democrático no Controle Judicial da Política Brasileira de Acolhimento de LGBT em Privação de Liberdade. Os autores são Felipe Laurêncio e Tiago Alisson, professor. Se encontram? Está aqui, professor, representando também o professor Tiago Alisson. Tá bem, pode dar início, lembrando, são 10 minutos por apresentação, tá bem? A palavra é sua. Perfeito, boa tarde a todos. Eu queria agradecer pela presença dos que nos assistem pelo YouTube, ao mesmo tempo em que cumprimento toda a organização do evento, na pessoa do coordenador deste CGT, o grande professor Tiago, né, que está representando. Saúdo também o professor Chay, que aqui se encontra presente. Eu me chamo Felipe Lourenço, sou graduando de Direito da UFMA e também membro do Grupo de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais. E a partir de agora, irei apresentar conclusões parciais de uma pesquisa que desenvolvo em coautoria com o professor Tiago Alisson. Tiago Alisson, que também é professor doutor da UEMA, do CEU, e faz parte do NUPEC. A nossa pesquisa intitulada A Não Decisão e o Silêncio Não Democrático no Controle Judicial da Política Brasileira de Acolhimento de LGBT em Privação de Liberdade, ela pretende problematizar a efetivação ou a não efetivação da política de criação de alas para o encarceramento da população não heterossexual e de transferência voluntária de mulheres trans privadas de liberdade para unidades femininas, mesmo depois de mais de 6 anos da criação dessa política pela resolução conjunta do número 001 de 2014 do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária. Também já tem 14 anos, né, desde o princípio 9 de Yogyakarta, que é um documento internacional que assegura a participação de LGBTs nas decisões relacionadas aos locais de detenção adequados à sua orientação sexual e identidade de gênero. Eu abro só um parêntese, porque o meu avaliador pediu que eu deixasse claro, os princípios de Yogyakarta, eles tratam de um documento internacional, onde um grupo de especialistas em direitos humanos de diversas nacionalidades, em uma reunião realizada em Yogyakarta, na Indonésia, em 2006, adotaram por unanimidade princípios que refletiriam a maneira mais razoável de aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Esse documento, apesar de ser um documento de um painel de especialistas, ele reforça que os princípios afirmam normas e as normas que os princípios estão interpretando serão normas internacionais vinculantes, que obrigam os Estados. Como objetivo geral, a gente pretendeu analisar os efeitos da decisão e da não decisão na efetivação da política pública de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no âmbito dos tribunais superiores. Essa é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo agora no meu TCC, mas uma parte dela trabalhando apenas os tribunais superiores. Nossa pesquisa ela se entende como exploratória, abordagem quantitativa, e a gente utiliza o método de estudo de caso. A amostragem são julgados das cortes superiores, STF e STJ, notadamente, que tratem de casos concretos e não analisem, portanto, em abstrato a política de acolhimento. A gente encontrou 6 julgados nessa amostragem, sendo um do STF e outro do STJ, no espaço amostral de 2014 a 15 de agosto de 2020, que foi quando a gente fez essa primeira busca, né? Depois disso, a gente fez uma análise estruturada para entender os discursos utilizados pelo julgador, para ver se a gente consegue entender os possíveis motivos que levaram ao relatório do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que saiu esse ano, mostrar que, dentre os 1.449 estabelecimentos penais existentes no Brasil, apenas 106 unidades possuem alas para LGBTs, e de que pelo menos 166 mulheres transexuais privadas de liberdade, somente 3 estão em unidades femininas, ou seja, não aplicando-se a resolução conjunta que vige no Brasil desde 2014.
Eu quero fazer uma digressão só para mostrar o porquê que a gente dá tanta importância, o porquê de darmos tanta importância para o discurso do juiz. Ora, Foucault, ele ensina que a análise do pensamento do sujeito falante, ela é sempre alegórica em relação ao discurso que ele utiliza. E isso exige, então, um mergulho profundo nas palavras que o sujeito escolhe ou deixa de escolher. Nesse caso, né, Gadamer, ele também ensina que para compreender o que alguém diz, nesse caso, o que alguém escreve, também seria necessário pôr-se de acordo sobre a coisa, porque a linguagem é o meio em que se realiza o acordo dos interlocutores e o entendimento sobre a coisa. Então, a importância de se estudar o juiz a partir do que ele decide, do que ele escreve, ou deixa de decidir, ou deixa de escrever, está a entender o que se encontra para além do escrito, por trás do dito. Ora, a letra jurídica ela é problemática porque o poder que dela se utiliza institucionaliza e profissionaliza a busca da verdade. Já nos dizia Foucault que o discurso verdadeiro é o discurso verdadeiro criado, portanto, pelo poder que julga, condena, classifica e prescreve uma certa maneira de viver. A nossa pesquisa se encontrou, portanto, na necessidade de desvendar o discurso, a nosso ver, um pouco falseado. Recorda que as palavras do eloquente professor Jacinto Coutinho, sobre mentalidade inquisitória, quando ele diz que a democracia exige que os sujeitos se assumam ideologicamente e que sejam retiradas as máscaras hipócritas dos seus discursos neutrais. Mas voltando à nossa pesquisa, todos os processos que se encaixaram nos parâmetros que a gente estabeleceu no SCJ e no STF são processos, pelo menos até o momento, não tiveram qualquer decisão colegiada. Pararam ali na análise do relator acerca da continuação do recurso. Na verdade, com exceção de um dos HCs do SCJ, que deferiu a medida liminar para transferir uma mulher travesti para a unidade prisional feminina, todos os demais julgados selecionados dizem respeito a decisões monocráticas que neguem segmento aos processos, alegando apenas problemas de natureza processual formal, sequer analisam o mérito da questão. É preciso dizer que optamos por analisar a decisão mais recente de cada processo, porque em alguns desses processos tinham decisões liminares, decisões do relator, por exemplo, com relação à liminar, e aí a gente preferiu excluir essa última e ficar apenas, essa penúltima e ficar apenas com a última decisão. No STF, encaixou-se nos nossos parâmetros apenas o habeas corpus coletivo, que trata da aplicação da política com relação aos adolescentes privados de liberdade, adolescentes LGBT privados de liberdade. Não foi descartado porque, de certo modo, reflete a situação da população LGBT privada de liberdade, seja ela adulta ou não. O problema percebido nos demais processos foi a falta de indicação da identidade de gênero e orientação sexual dos sujeitos. Ora, estamos tratando de política de acolhimento de LGBT, mas lá não diz se o LGBT, no caso concreto, é um travesti, se é transexual, se é gay, lésbica, bissexual. Pelos elementos de defesa, a gente conseguiu subentender que os demais processos tratam também de travestis ou mulheres trans. Com exceção desse, que já deixa claro que é uma travesti, os demais a gente entendeu pelo nome social utilizado. Seria Tiffany, Pablinho, Nicole, e tem um, inclusive, que utiliza o nome de Wellington, apesar de fazer menção a travestis transexuais na defesa em cima disso, o que leva-nos a entender que pode ser que o nome social, por ela adotado, tenha sido desrespeitado. Em 4 dos 5 julgados do STJ, tinham também decisões nos TJs dos estados com indeferimento, alegando problemas de natureza meramente formal, sem analisar o mérito. No único caso em que o TJ, de um dos estados, analisou o mérito, ainda disse que a transferência de uma travesti para uma unidade prisional feminina seria inconveniente, e que a Constituição da República teria escolhido o sexo biológico como critério para a divisão da população carcerária, alegando lá o artigo 5º, inciso 48. Depois eu vou voltar nessa questão. Percebe-se que o julgador quase sempre prefere não analisar o mérito destas questões, sem que tome qualquer providência complementar, como seria a própria comunicação dos órgãos de fiscalização ou o deferimento de uma ordem de ação, isso até, como autoriza o artigo, a nosso ver, 654, parágrafo 2º do CPP. Nos tribunais superiores, a situação também não é diferente. Em 5 dos seus julgados, deixou de se analisar um mérito, unicamente por questões também de natureza processual formal. Em apenas um desses 5 julgados, salvo engano, no STF, da ministra Carmen Lúcia, relatora da ministra Carmen Lúcia,
ela informa a Procuradoria-Geral da República, a Defensoria Pública-Geral da União, as situações para que tomem providências. O que mais nos incomodou analisar pré-julgados é ver que o julgador sequer analisa a situação fática do sujeito. Ora, lá está representado tortura, tratamento desumano, punições arbitrárias, detenções em unidades prisionais inadequadas, tortura. Seria, sabendo de casos gravíssimos como esse, de desrespeito aos direitos humanos, o judiciário não pode fazer nada. Esse não controle, representado pela não decisão de mérito, é também uma decisão, porquanto revela uma inclinação do julgador para não decidir. Bashirashi, Baratz, por exemplo, no seu ensaio famoso Duas Faces do Poder, eles entendem que o ato de não decidir faz parte de um lado oculto do poder, que ao não decidir, o que se faz é evitar o surgimento de temas potencialmente perigosos, o que por isso veta-se qualquer tentativa de deixar com que estes cheguem ao debate público. O conceito de seletividade, Clausal, vai no mesmo sentido. Segundo ele, é um processo institucionalizado de exclusão de pautas ou não acontecimentos. A seletividade, no que diz respeito aos discursos jurídicos, como, por exemplo, de que a Constituição da República adota um sistema sexual binário, divisão dos corpos, como utilizado pelos desembargadores do TJ de Minas Gerais, se não me engano, eles ignoram o contexto pós-88 de expansão dos direitos humanos pela dignidade da pessoa humana como centro dos direitos e pela cláusula constitucional de abertura, que posiciona como discurso verdadeiro válido um discurso de exclusão, nesse caso, dos sujeitos desviantes da estrutura binária. É o que está fazendo, se excluindo quem não se enquadra na estrutura binária, o que vai contra a dignidade da pessoa humana. Isso porque o controle do patriarcado ele é exercido assim, como censura na esfera discursiva. Já nos alerta a Rita Segato no seu livro As Estruturas Elementares da Violência. Olha, lá ela diz que os significantes são disciplinados e organizados por categorias que respondem ao regime restritivo do discurso cultural sobre o gênero, que na nossa sociedade é determinada pelo patriarcado. Nesse jogo de verdades, aí me encaminho para o final, apontam Leandro e Sheila Tedeschi, o gênero, no livro Gênero para Além das Fronteiras, que é a demarcação da diferença pela divisão natural dos sexos, o que está tentando se fazer, neles os sujeitos aberrantes, insubmissos, transgressores, desviantes, claro, nessa visão mais pós-estruturalista, eu uso estes termos, têm suas identidades marcadas pela diferença. Tal problemática, quando é levada ao patamar de política estatal, ou falta desta política, ou não aplicação desta política, como aqui estamos levantando, torna inviável a efetivação dos direitos humanos desses sujeitos. Se eu puder fazer um último comentário, apenas para deixar bem fechado, eu queria deixar como ponto final da minha apresentação externar críticas que tenho visto contra as abordagens criminológicas de aporte crítico, no sentido de que eu tenho ouvido que são apenas mais do mesmo. Eu ouvi, por exemplo, esses dias, que Alessandro Barato, o grande expoente da criminologia crítica, já havia percebido tudo isso e que as críticas já foram feitas. E precisamos agora passar disso para chegar no patamar de proposições e não mais de críticas. Eu vou contra esse entendimento, porque a proposição, por exemplo, aqui será simplista, pelo simples motivo de que uma das causas desse problema aqui apresentado são um tanto quanto simplista, apesar de não parecer. A gente está falando de tortura. Poderia o juiz ignorar este fato? A proposição que a gente pode apresentar é de que comece a aplicar a política de acolhimento de LGBT privado de liberdade, que já deveria ter sido implementada no sistema há pelo menos 6 anos da resolução, ou há pelo menos 14 anos dos princípios de Yogyakarta. Carta. Nosso sistema jurídico ele tem ferramentas para obrigar a administração pública a aplicar a política de criação de alas LGBTs e transferência de mulheres trans para presentes femininos, a DO e outras ferramentas. E, ora, se os nossos presídios não estão preparados para evitar que os LGBTs privados de liberdade sofram tortura, até porque as pesquisas indicam que grande parte das pessoas privadas de liberdade no nosso sistema estão, na verdade, em cumprimento provisório, por que não aplicar, então, a mesma ratio decidente, por exemplo, da decisão do STJ, que diz que na falta de presídio semiaberto, por ser adequado mantê-lo em regime fechado, por exemplo, o preso deve ficar no regime aberto ou em prisão domiciliar? É um questionamento que cabe a gente refletir. Então, era isso que eu tinha para expor. Eu agradeço a todos, a todas e a todos pela atenção e me coloco à disposição para questionamentos e críticas. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Só lembrar aqui um item do edital
é que a certificação dessa comunicação oral e a publicação nos anais do evento tem como critério, além da presença aqui em sala para proceder à apresentação, a permanência na sala virtual durante essa apresentação também dos outros trabalhos, tá bem? Então, vocês precisam ficar até o horário do encerramento aqui das apresentações. Bem, aqui na ordem, a gente tem agora a vitimização nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Andressa Costa, Geidiane Silva e Marco Aurélio. Não estou visualizando nenhum deles. Vou passar, então, adiante para bullying. Uma questão de gênero, de Caroline de Souza Botelho, que se encontra aí. 10 minutos. A palavra é sua. Só um instante. Andressa chegou agora. A gente abre depois da Caroline, tá? Só inverte. Andressa, boa tarde. A palavra é sua. 10 minutos para a apresentação. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, sim. Só um momento. Não está aparecendo minha imagem, né? Não. Ah, não. Eita, meu Deus, espera aí. Não consigo de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, você sai e entra de novo. Tá, tenta, tá bem? Enquanto isso, eu coloco aqui a Caroline para apresentar, tá bem? Caroline, tá. Pode dar início, por gentileza. Andressa, a palavra é sua. Pode começar. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, sim, estamos. Tá. Boa tarde. Me chamo Andressa. Faço dupla com a minha amiga Gediane Silva de Jesus. O meu orientador é o Marco Aurélio de Jesus Pio. O tema do meu trabalho é a vitimização nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Vamos lá. O meu trabalho, ele deu-se a partir de estudos voltados à vitimologia, né? A vitimologia é o fenômeno que estuda a vítima, seu comportamento, sua gênese, a sua relação com o vitimizador. Visando apresentar dados pertinentes à temática, né? Por exemplo, o perfil da pessoa abusada, o do abusador e as consequências da violência sexual. Peraí.
O meu problema de pesquisa seria como acontece o processo de vitimização e a revitimização das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O nosso objetivo é buscar respostas, né, ao problema da pesquisa, tratando de analisar o processo e os impactos causados em cada nível de vitimização das crianças. Esses processos, eles se chamam de primário, secundário e terciário. Só um momento aqui, deixa eu mostrar aqui. Tá. A gente usou a pesquisa exploratória, bibliográfica e qualitativa, né? Através de referências de documentos, plataformas e acervos digitais disponíveis. A vitimização primária ela é atingida diretamente da conduta, quando o agente pratica o ato. Vitimização secundária é quando ela é atingida pela inércia do Estado em busca de justiça. E a vitimização terciária ela é atingida pela estigmação da sociedade. As vítimas, além de agressão por parte do abusador, elas também sofrem consequências. Essas consequências resultam no convívio familiar ou em qualquer outra relação. No nível primário, com a realização da violência, a vítima ela pode sofrer consequências diversas, como gravidez, trauma psicológico, lacerações de órgãos genitais, contrair infecções e entre outros. Já a nível secundário, a criança ela volta a ser vitimizada pelos órgãos responsáveis que acolhem e tem o intuito de punir o abusador, que no caso foi a vitimização secundária, que no caso ela é atingida pela inércia do Estado na busca de justiça. Quanto ao processo de vitimização terciário, que é o modo quando representa, através de estigmas sociais, impactos nas relações familiares, essas consequências elas se manifestam por meio de negligência familiar, com as demais relações, né? No caso, eu vou fazer uma pequena distinção entre a pedofilia, né, e o abuso sexual infantil. Para a OMS, a pedofilia ela é uma doença, ela é um transtorno psicológico, onde o indivíduo possui atração sexual por crianças e adolescentes e até 13 anos, né? Isto é, a pedofilia ela é caracterizada como uma doença de desvio sexual. Já o abuso sexual, ele é caracterizado quando há conjunção carnal, que ele é uma prática de ato libidinoso, né, com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, e sua experiência sexual anterior não se relaciona. A partir da violência sexual, a penalidade ela pode divergir com a base nos agravantes do crime, inicialmente com a pena de reclusão de 8 a 15 anos. Portanto, nem todo abusador, né, deixar bem claro, de crianças, é acometido pela pedofilia. Se o pedófilo não for assistido ou obtiver algum meio de tratamento que contenha seus impulsos, facilmente ele se torna um abusador em potencial. Isso, estou aberta a perguntas. Meu trabalho foi bem resumido, o resumo do resumo, e é isso. Obrigado, Andressa. Vamos agora passar para a apresentação da Caroline. Peço que deixem seus microfones desligados quando não apresentam, tá bem? Caroline Botelho, boa tarde. A palavra é sua, 10 minutos. Tá. Deixa só
Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu vou só testar aqui rapidamente o fone para ver se fica melhor com o fone, tá? Só um minutinho. Então, ficou melhor? Bom, eu vou fazer uma breve apresentação minha, né? Sou professora, me chamo Caroline Botelho, não não tenho a formação em Direito, sou pedagoga, estou concluindo o curso de Filosofia, né, novamente, né, porque escolhi há um tempo atrás e acabou que não deu para conciliar, enfim. Fiz o mestrado em Educação pela UFMA, e a minha pesquisa, né, na verdade, esse trabalho que eu venho apresentar aqui é um recorte da minha dissertação de mestrado, que teve como tema o bullying, e o que me traz de volta para essa temática, esse trabalho ele foi apresentado, essa dissertação ali é de 2011, né? Eu voltei e reapliquei a pesquisa. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa temática, que ela se insere aí no quadro de estudos que investigam essas relações que são estabelecidas entre cultura e educação, a partir das representações sociais que temos, né? Então, a minha intenção aqui é contribuir para a compreensão de algumas dimensões sociais que são relacionadas aos maus tratos e assédios que são vividos pelas crianças e adolescentes no espaço escolar. Então, o diálogo com outros campos de estudos, aqui no caso, né, participando de um evento como este, eu acredito que promove interlocuções necessárias, né, especificamente no que se diz respeito a esse fenômeno, né, que embora a gente fale de bullying, né, é muito comum ouvir de gerações, né, mais velhas, né, mais anteriores que as nossas aqui nessa faixa etária, enfim, inclusive na minha faixa etária, é que são brincadeiras e brincadeiras de criança, né? Então, mas a gente está falando aqui de um fenômeno, né, que ele acaba ilustrando práticas que são violentas e que incidem sobre violação e privação de direitos de crianças e adolescentes, né? Então, por isso eu volto e questiono: bullying será uma questão de gênero? Porque o estudo que foi realizado na dissertação de mestrado, ele aborda o fenômeno num aspecto geral, mas levando ainda em consideração essas representações sociais. Aqui eu estou trazendo para especificar um pouco mais essa questão. Então, o bullying ele se configura numa prática violenta, cujas formas de manifestações elas vão desde a forma física, né, nos espaços escolares, é um fenômeno escolar, do espaço escolar, e ele tem se desdobrado de várias formas de assédios, inclusive agora de uma vez, cada vez mais incidente, esse fenômeno ele passa a ser considerado aí nas redes sociais um cyberbullying. E, mais frequentemente, esse fenômeno numa forma de assédio caracterizada em função do gênero, conhecido como bullying homofóbico, né? A Unesco tem um trabalho publicado agora recente sobre o bullying homofóbico, recente agora de 2019. Mas ele apresenta ainda poucos estudos no meio acadêmico, né? Parte-se ainda, né, do pressuposto que a complexidade do fenômeno educativo, né, ela acaba implicando aí na desconstrução de alguns dispositivos disciplinares que acabam constituindo essas práticas pedagógicas como geradoras de sujeição, sobretudo por conta de uma normatividade heterossexual. Então, a problemática nesse sentido é questionar o bullying, em que medida ele se constitui uma questão de gênero, né? Então, esse conjunto de ações que se evidenciam por uma violência física, verbal, psicológica, de uma maneira contínua e sem uma intenção, evidentemente, assim, que seja proposital,
né? Então, no ambiente escolar, ele é um lugar com por ser um lugar de múltiplas expressões culturais, identidades sexuais, religiosas, étnicas, além de outras, né? A cultura que se desdobra nesse espaço acaba sendo, e as representações acabam sendo um principal fator que contribui para o surgimento de uma manutenção desse bullying, e aqui no caso, inclusive um bullying homofóbico, né? Ele começa a ser estudado a nível mundial, né? Mais especificamente na década de 70, na Suécia, por um estudioso chamado Dan Ovels. No Brasil, esse assunto ele começa a ser discutido na década de 90, mas é no ano de 2000 que se inicia uma visibilidade desse fenômeno como objeto de estudo em periódicos científicos aqui no Brasil, né? Então, o direito à educação, que é previsto na Convenção dos Direitos da Criança, assim como outros documentos legais a respeito desse tema, prevê que a educação ela aconteça em um ambiente de segurança e de paz, né? Mas nessa contramão desses avanços e conquista pela garantia de direitos, a gente percebe, evidenciado pelos noticiários, né, no mundo inteiro, um número crescente de crianças e adolescentes vítimas, né, da violência nas escolas, né? Em termos mundiais, nós temos uma pesquisa que foi realizada pelo Ministério da Saúde, né, em 2015, e que levantou um dado alarmante que apontava para o seguinte resultado, né? Um pouco de 1 a 3 estudantes de 13 a 15 anos sofrem bullying, né? Nesse mesmo ano de 2015, foi aprovada uma lei federal, que é uma lei anti-bullying, 13.185, de 2015, né? Houve também avanços em relação à atualização da lei, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, que é a 9394/96, desculpem, que altera o 12º artigo através da Lei 13.663 de 2018, todas elas reforçando aí a responsabilidade e a obrigatoriedade das escolas nessa promoção de medidas e ações de enfrentamento e combate ao bullying, e as práticas que promovam uma cultura de paz, né? No Maranhão, em novembro, essa lei deste ano, a Lei 9.297 vai completar 10 anos, né? Também é uma lei que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao bullying, né, escolar, e essa prevenção e conscientização estabelece que as escolas, tanto públicas quanto privadas, elas precisam incluir ações nos seus projetos políticos pedagógicos, mas apesar da gente ver todo esse crescimento, como eu já falava, né, no início, a gente vê um número muito crescente, a gente está no mês, inclusive, um mês bem simbólico, que é o mês do Setembro Amarelo, né, que traz aí toda uma campanha de medidas em relação à conscientização do suicídio, um suicídio que está cada vez incluindo uma faixa etária cada vez menor, mas em relação à idade, mas numa proporção cada vez maior. Então, parte-se aí de hipóteses que esses sofrimentos que são de uma ordem psíquica, que as vítimas do bullying elas passam, elas podem, inclusive, culminar, inclusive, nessa situação tão trágica, né, que é de tirar a própria vida, né? Ademais, a gente tem também outros fenômenos que a gente observa, que são vistos como sintomas, automutilação, né? A gente vê muito isso sendo divulgado, mas de uma forma ainda muito velada. É um fenômeno muito velado, inclusive, porque é um assédio, né? Então, a busca pela problemática foi apresentada aí, orientada pelas contribuições da psicanálise e da filosofia. Na psicanálise temos o Lacan, né? A necessidade de trabalhar esse teórico, pelo fato da pesquisa trazer para o debate esse tipo de violência que se expressa aí através de um sintoma subjetivo,
Esse sintoma subjetivo denuncia um estado psíquico de sofrimento, construído e vivenciado nos laços sociais, essa categoria ele utiliza. Então, esse conceito de laço social trabalhado por esse autor chama atenção para a razão da sociedade estabelecer normas e atributos que acabam determinando aos sujeitos um estatuto de normalidade, né? Então, é aí que essas relações elas se engendram, né? Aliás, essas relações elas vão engendrar esse sujeito numa violência que ela é própria da educação, né? Por meios, né? Porque seria própria da educação? Por conta dos mecanismos e das práticas homogeneizantes, né? Então, nos leva aí também a questionar que tensões emergem dessas relações saber-poder no processo educativo, né? Que relações são essas? Que tensões são essas? Então, as questões que se colocam aí, elas permitem apontar também um desafio, né, sobretudo, desse desenvolvimento de processos institucionais que dê condições, pela via da educação, o acolhimento das diferenças físicas, mentais, étnicas, culturais, de gerações, né? E principalmente as questões de gênero, sem que esses processos integrem esses sujeitos numa unidade que os anule, né? E aí, nesse enlaçamento, se instaura todo um desconhecimento do que o ser humano, quanto à sua verdade, o seu ser, ele acaba sofrendo uma profunda alienação da própria imagem dele e do que ele vai fazer de si mesmo. Tivemos ainda nesse percurso, né, orientações dos trabalhos de Foucault, a microfísica do poder e, mais especificamente, a biopolítica, porque são nesses ensinamentos de Foucault que é possível a gente perceber que a transformação histórica da noção de sujeito, né, e que foi determinante para a revolução científica, culminando, inclusive, na técnica moderna e na biopolítica. Então, o Foucault ele vai nos mostrar, através dessa descoberta da biopolítica, que essa é a política do nosso tempo, né? Ou seja, é de uma época que se politizou o fenômeno da vida por meio de um sistema racional, onde as singularidades dos sujeitos elas são destruídas. E a esse despeito, né, essas reflexões trazidas por esse autor acabam nos ajudando a revelar essa historicidade dos conhecimentos educacionais como um instrumento que está a serviço dessa racionalização. Então, para além de qualquer apelo universal aí para desvendar esses mecanismos disciplinares e de tecnologias, o que o debate traz aqui é uma confrontação dessa escola moderna, tal qual nós a conhecemos, né, que vão nos permitir fornecer elementos para conhecer a sua crise. Então, a interlocução com outros campos de saberes, ela se faz necessária justamente por essa razão. Bom, os métodos dessa pesquisa, é um resumo expandido, né? Os métodos dessa pesquisa é um estudo descritivo, a partir de um trabalho, de um estudo empírico, que teve como campo de pesquisa uma escola da rede privada de ensino, se deu em 2 etapas. Primeiro foram feitas observações para poder se identificar os possíveis discursos que são produzidos no interior da escola, que envolvam todos, né, os sujeitos. Numa segunda etapa, o procedimento utilizado com a aplicação de questionários. Esses questionários, há toda uma orientação do programa, né, do Dan Ohleus, né, quando ele inicia seus trabalhos, e até hoje há toda uma orientação de como deve ser feito, né, anonimamente. São 38 questões. Essas questões elas vão identificar desde do tipo de violência, a como as crianças reagem, que percepções elas têm, enfim, é bem extenso, mas nos permite fazer esses diagnósticos iniciais. A faixa etária desses adolescentes compreendia de 12 a 14 anos, foram aplicados 347 questionários, 180 meninas, 167 meninos.
esse total corresponde a uma amostra de 98% dos alunos, né? Então, a partir desses dados coletados, constatamos... Caroline, por gentileza, concluir. Desculpa, gente. 67% dos meninos entrevistados, eles responderam que, de alguma forma, já vivenciaram a prática do bullying, superando aí um percentual das meninas. Né? As condutas mais incidentes foram as agressões praticadas entre meninos, cuja motivação principal foram ofensas por apelidos e preconceitos relacionados à questão de gênero, que acabam reforçando a discriminação com motivações acerca das sexualidades. Então, aí a gente constata com esse dado que em uma cultura de um menino, uma cultura, né, em que o menino está relacionado a ser forte, né, a demonstrar ser, né, ter esse perfil de durão, parece que ele precisa buscar sentido na sua existência através dessa expressão por meio de alguma agressão, seja ela física ou moral, e aqueles que não se encaixam nesse perfil irão ser as possíveis vítimas, né? A pesquisa ela também nos ajudou a identificar o tipo de bullying mais comum que é vivenciado pelos alunos, que são esses apelidos aí, onde eles assediam os outros através dos meios eletrônicos, né, de comunicação virtual. E sobre o lugar onde mais ocorrem essas práticas, tanto para meninas quanto para meninos, já falando do espaço escolar, não mais do espaço virtual, no recreio, ou né, no horário da entrada e no horário da saída, num horário onde não tenha um adulto, onde essas crianças elas não estejam sob uma supervisão de algum adulto. O que eles consideraram aí, na sua maioria, sobre essa vitimização? Né? Porque foi perguntado por que eles acham que eles sofrem esse tipo. Caroline, por gentileza, conclua. Já passou muito dos 10 minutos. Eles acreditam que tem a ver com algum aspecto interpessoal, o pessoal da sua aparência, algum atributo. Né? Eles acabam que focalizam essas explicações causais nessa relação, e que foi isso que Caroline, eles por gentileza, conclua. como principal tema das suas respostas. E a diversidade, por sua vez, a partir dos estereótipos, elas acabam criando regras e padrões de imagem, comportamento, pensamento, que ao produzirem no ambiente escolar percepções distorcidas das diferenças, permite que analisar essa questão crucial pela qual a escola passa na contemporaneidade, ou seja, na emergência de movimentos que questionem essa segregação social escolar vivenciada por esse público no contexto educacional, de modo que seja possível aí estruturar, junto ao poder público, perspectivas educacionais mais abertas às diferenças e que garantam plenamente o direito de uma educação que promova valores, respeito à paz, à não discriminação pela orientação sexual. Eu gostaria de destacar, né, que o bullying homofóbico não tem apresentado ainda muitos resultados a níveis de pesquisa, né, mas é uma espécie de bullying que promove um isolamento social, obviamente, assim como todos os outros, porque vulnerabiliza esses sujeitos e reduz os seus direitos fundamentais. Então, diante desse contexto, eu reitero aqui, a partir dessa breve apresentação dessa temática, a importância da sociedade e das instituições sociais Caroline, boa tarde. Vamos dar início aí. Peço que o professor... Eu vou fazer o seguinte, vou priorizar quem aí está na ordem. Quem ainda vai apresentar? Professor Cássio Chay e Daniele, não é isso? Então, só um instante, deixa eu só visualizar aqui. Com o microfone desligado. Boa tarde, professor Thiago. Boa tarde, colegas. Alô? A atenção, vou procurar respeitar o tempo, porque o tempo assinalado são 10 minutos.
E tem 25 minutos que nós estamos aguardando, com toda honestidade. Eu tenho outros trabalhos e outras salas para acompanhar, né? E todos nós temos coisas a falar e todos queremos ouvir uns aos outros. Eu, inclusive, nem vou apresentar e vou passar a palavra para a Daniele, para ela fazer a exposição dela. Daniele, faça em 10 minutos. Muito obrigado. Oi, obrigada. Professor Chay, eu solicito que o senhor faça o compartilhamento das lâminas do slide. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, todo mundo que está aqui no grupo, que está no YouTube, professor Tiago, uma honra estar aqui, o professor Veloso já saiu, né? Então, eu me chamo Daniele Campos, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça vinculado à UFMA, né? E aqui eu trago para a gente fazer uma breve discussão, é um pequeno recorte da minha dissertação, que já está sendo elaborada, sobre a orientação do professor Cássio Chay. Então, eu trago aqui o tema: onde estão as raízes da opressão contra a mulher? Uma análise do patriarcado como fonte da violência ao feminino. Tanto eu, Daniele Campos, quanto o professor Cássio Guimarães Chay somos autores, né, dessa pesquisa. E, assim, o grande problema que motivou essa pesquisa é a ideia de por que nós vivemos em uma sociedade que existem tantas políticas públicas, tantas campanhas para que a violência que é direcionada ao feminino, ela se reduza, né, essa violência ela não se concretize, mas os números dessa violência só aumentam, né? Então, onde estão as raízes do problema, né? Buscando as raízes do problema, talvez seja uma via para conseguirmos realmente dar uma solução a toda essa questão, né? Então, esse é o problema principal trazido na pesquisa. Eu utilizo a metodologia de revisão bibliográfica e também faço uso do método qualitativo, já que nós fazemos a análise dos aspectos subjetivos que estão ali nas nuances do patriarcado enquanto estrutura social, enquanto estrutura social, a gente busca perceber como ele vai influenciando o comportamento dos indivíduos que vivem em uma sociedade patriarcalista, e isso acaba se afunilando e tendo como reflexo direto na violência que é perpetrada ao feminino. Então, desse modo, a gente parte para a discussão, né, já que o tempo é curto. Professor, você pode passar a lâmina, por favor? Eu não passei porque a minha estava com problema, gente. Professor Chay, você pode passar a lâmina, por favor? A discussão. Então, como a ideia principal aqui nesse recorte é tratar sobre a questão das raízes patriarcais, eu achei interessante trazer para a nossa discussão o peso de uma ideologia dentro de uma sociedade, né? Quando uma sociedade ela tem uma ideologia, isso é um aspecto crucial para o seu funcionamento interno, para as suas estruturas, para a sua logística, a sua dinâmica comportamental. Então, a ideologia de uma sociedade, ela influencia e determina inúmeros elementos dos comportamentos dos indivíduos que estão insertos naquela mesma sociedade. Então, partindo desse pressuposto, é essencial nós estudarmos, sim, o conceito de patriarcado, por mais que algumas teóricas feministas não gostem muito do uso do termo patriarcado, na nossa pesquisa, a gente percebe o quanto o uso desse termo é extremamente importante. Por quê? Porque através do patriarcado, nós vamos perceber as relações assimétricas de poder que ocorrem entre os gêneros. E o gênero, na nossa pesquisa, ele é tratado como uma construção sexo, sócio e cultural que se debruça sobre os indivíduos que fazem parte de uma sociedade. Aqui a gente afasta completamente a ideia de gênero vinculada ao aspecto biológico, ao aspecto sexista. Essa ideia está superada, né? Então nós deixamos essa ideia de lado e trabalhamos o patriarcado como uma estrutura social que permite perceber essas relações assimétricas de poder entre os gêneros, né? A gente passa por muitos teóricos, alguns que são a favor, outros que são contra o uso do termo patriarcado, mas eu destaquei um que eu gosto de até fazer uma análise crítica em relação a ele, não apoio o posicionamento do Weber, né? Por isso eu coloquei aqui a utopia do Weber, porque ele considerava que o patriarcado era uma estrutura meramente doméstica, e ela seria superada com o processo liberalizante do Estado e com o desenvolvimento do capitalismo. No entanto, o que a gente percebe é que o desenvolvimento do capitalismo, a estrutura liberalizante, gerou, sim, grandes e novos aspectos do campo econômico, do campo financeiro, mas isso não significou nenhum tipo de independência dos aspectos valorativos, dos aspectos simbólicos, que a dominação que o patriarcado impõe sobre a mulher faz com que ela seja ainda a grande vítima da violência de gênero. Uma questão que eu
faço questão de ressaltar é que a violência de gênero, ela não é só contra a mulher, mas aqui na pesquisa, especificamente, nós tratamos a violência de gênero que vitimiza a mulher, né? Então, eu trago o posicionamento do VB enquanto crítica, é um posicionamento que eu refuto na minha dissertação, não acredito nessa ideia de que o capitalismo é uma superação do patriarcado, né? Ele trata do processo liberalizante, nós o colocamos como, na verdade, uma falácia, porque o que ele faz é mostrar as vísceras de como a mulher, na verdade, ela acaba sendo sobrecarregada quando o capitalismo se desenvolve. Ela continua com as suas obrigações domésticas, conjugais, sexuais, e agora ela tem outras obrigações. Tem as obrigações incertas no campo econômico e financeiro. Então, a exigência sobre ela recai cada vez mais. Então, como perceber que a violência que se direciona à mulher, ela tem suas raízes no patriarcado? A nossa intenção aqui não é de maneira nenhuma esgotar a discussão no termo patriarcado. Seria reducionista demais para uma pesquisa na área de humanas, na área do direito enquanto ciência social, dizer que o patriarcado é a explicação da violência de gênero contra a mulher. Mas ele é, sim, uma das maiores explicações, justamente por aquele elemento que eu mencionei no início, de que ele busca mostrar a dinâmica relacional de poderes diferentes entre o gênero, sexo, social e culturalmente construídos. Então, o que ele mostra? É toda essa dinâmica relacional do patriarcado dentro de uma determinada sociedade, que existe um pacto masculino. Esse pacto, ele é, na verdade, um pacto social, é um pacto que busca impor a ideia de dominação do homem sobre a mulher e mostrar que existem ali dois direitos fundamentais, o direito político sobre o corpo da mulher e, acima de tudo, o direito sexual, que é aquele direito que faz com que a mulher ela seja vista como um objeto e acaba sendo não só um objeto para satisfação sexual do homem, como um objeto que ele tem a ideia que ele pode submeter e dominar. Então é isso, o tempo é curto, eu agradeço muito a atenção de todos, a participação do professor Chay, meu orientador sempre me ajuda muito, o professor Chay, extremamente grata a todo mundo que está aqui, agradeço muito a possibilidade de participação, e deixo aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, já que a gente não tem muito tempo de aprofundar os conceitos, tá? Obrigada. Obrigado pela apresentação. Pergunto, Ainhoa, por favor, veja se tem alguma, não tem perguntas no YouTube. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, esteja à vontade. Senão eu passo aí a próxima apresentação. Por favor, manda aí no chat, que facilita aqui nosso controle. Bem, agora, mais uma vez ressaltando, agradeço a Daniele pelo cuidado com o tempo, tá bem? E peço aos demais que se atenham a isso. Por gentileza, infelizmente, aqui a gente não tem muito controle de como de poder avisar a pessoa, a não ser que ela esteja atenta e nos ouvindo, né, também, a respeito do controle do tempo. Então, agora o trabalho entre o conservadorismo e cultura do ódio, uma análise dos linchamentos de pessoas LGBTQI no Brasil, de Andressa Leal Santos e Tayara Castelo Branco. A palavra é sua, Andressa. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos. Boa tarde. Certo. Vou compartilhar aqui com vocês meu slide. Só um minuto. Estão vendo? Não está apresentando. Está apresentando, né? Obrigada. Agora está indo. Certo, obrigada. Então, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Andressa Leal, sou estudante de Direito, Universidade de Selma, sexto período. E o tema do meu trabalho é, como já foi falado, Entre o Conservadorismo e Cultura do Ódio, uma análise dos linchamentos de pessoas LGBTQI+, no Brasil, sob a orientação da professora doutora Tayara Castelo Branco. Pois bem. Então, inicialmente, é interessante a gente falar sobre o linchamento, não é? No início, nós colocamos esse assunto, né, com base no livro do professor José Souza, fala linchamento, lado sombrio da mente conservadora, coloca uma coisa interessante. O linchamento acontece quando a sociedade traz para si o ius puniendi, o poder de punir do Estado,
não é? E aí ele fala que isso acontece porque as pessoas têm um sentimento de proteção, de proteger a comunidade, já que, em regra, esse linchamento acontece em locais de vulnerabilidade social. E aí a gente traz essa discussão do linchamento, dessa proteção da comunidade, para a questão do linchamento contra LGBTQI+, né? Tentando analisar as razões dessas ocorrências, já que são frequentes em todo o país, e estão ligadas a uma dinâmica social, né? Fazendo uma observação social e jurídica desse evento. O problema da nossa pesquisa está em averiguar quais as motivações sociais para essa alta taxa de linchamento contra LGBTQI+, no Brasil, e se o conservadorismo é utilizado como meio para legitimar o linchamento e fator determinante para o aumento dessas agressões, né, que é uma das coisas que o professor José Souza coloca no livro, né, a questão do conservadorismo ser uma justificativa para que sejam feitos os linchamentos. Nos objetivos, é uma análise dessas motivações do linchamento contra LGBTQI+, buscando identificar como crime de ódio. Outra bibliografia que nós utilizamos foi o livro da professora Regina Cirino dos Santos, que é Crime de Ódio, Racismo, Feminicídio e Homofobia. E aí a professora coloca que o crime de ódio advém de uma construção social, muitas vezes, uma aversão a características pessoais ou a ações das pessoas, não é? E aí ela destaca que ninguém nasce odiando outra pessoa, isso é uma construção social. E aí a gente tenta identificar o linchamento contra LGBTQI+, como crime de ódio vinculado ao preconceito de gênero, e ratifica por meio de um caso concreto que vai ser falado aqui em metodologias. Pois bem, as metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica, né? Nós fizemos um levantamento de linchamento de forma geral e de literaturas que tratam da questão LGBTQI+, enfatizando a história do movimento, perspectivas do preconceito odierno, referente a essa orientação sexual. Nós também utilizamos a pesquisa qualitativa, em que nós verificamos dois casos concretos, né? De todos os casos que a gente viu, que a gente pesquisou, 2 nos chamaram a atenção. O primeiro foi de um pai e um filho que foram confundidos com um casal gay, né? Eles estavam saindo de um estabelecimento e acabaram sendo confundidos com um casal gay e linchados, né? Aqui do lado vocês podem até ver uma foto em que o pai aparece com uma das orelhas cortadas. Esses casos nos chamaram a atenção porque as justificativas utilizadas para que haja esse linchamento contra LGBTQI+, é o conservadorismo, né? A proteção da família tradicional. No entanto, quando a gente vê esses casos, a gente percebe a ironia desse movimento, dessa justificativa, já que quando ele é defendido de forma demasiada, acontece coisas assim, né? Que aquilo que eles protegem, eles próprios agridem, que é o caso do pai e do filho que foram agredidos. Outro caso também que nós colocamos foi de 2 irmãos que andavam abraçados, foram confundidos com um casal gay e acabaram sendo linchados, né? Em ambos os casos, essas foram as justificativas utilizadas, não é? Que os gays precisavam morrer, não é? Porque era um atentado à família tradicional, ao conservadorismo. Sobre os resultados, tem uma questão interessante. A questão de LGBTQI+, no Brasil ainda não é muito visível, apesar de haver muitas discussões, não é? Nós buscamos muitos dados governamentais, no entanto, nós não achamos. E aí existe uma instituição não governamental, que é o Grupo Gay da Bahia, que faz esses levantamentos todos os anos, né, com uma certa dificuldade por falta de recursos, já que não é um órgão governamental. E aí eu trouxe esse dado do ano de 2017, porque ainda não foi atualizado. Esse relatório fala que no ano de 2017 houve um aumento de 30% em relação ao ano de 2016. E aí a gente pode... esses dados são muito imprecisos, porque quando a gente
coloca nesse relatório, a gente percebe que eles não respeitam as formas que aconteceram as agressões, né? Então, dificilmente eu vou achar casos em que houve só linchamento, né? Dentro desse dado estão outras formas de agressão. E aí eu coloquei também, a gente pesquisou no Ministério de Direitos Humanos sobre as denúncias feitas, né, pelos LGBTQI+. Essas denúncias também são um pouco defeituosas, porque, como foi falado em um grupo anterior, né, em um trabalho anterior, não é respeitado as diferentes formas de gênero, né, nessas pesquisas. Então, a gente não sabe o real aumento ou diminuição das agressões, né, porque não tem esse respeito, e os dados também não são atualizados pelo Ministério de Direitos Humanos. E aí a gente fez um levantamento de casos de linchamento no Brasil, não é? De linchamento de LGBTQI+, eu coloquei alguns aqui para vocês, alguns links, e a gente percebe que, de fato, há esse aumento de agressões, mas não tem toda essa visibilidade, né, pelo menos não governamental, e uma preocupação com esse alto índice de linchamento no Brasil, contra essa minoria, né? E aí eu coloquei aqui como conclusão que esse crime, o linchamento é caracterizado como crime de ódio, né? Inclusive, um dos avanços foi que o STF declarou, reconheceu a homofobia como crime de racismo, né? Recentemente, no ano de 2019, numa ADO, uma ação direta de constitucionalidade por omissão, e aí a gente coloca como crime de ódio, e a gente coloca também que o linchamento acontece por causa dessa divulgação, dessa ideologia propagada pelos meios de controle social informal, né, como um dos principais meios de propagação desse ódio, como é o caso da igreja e da família tradicional. E aí concluímos dizendo que o conservadorismo se torna um meio de legitimar o linchamento e precisa ser combatido, não é, por meio de políticas públicas e da atuação de uma justiça eficiente, garantindo o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais. É isso, que estão as referências que foram usadas para o trabalho. Obrigada. Muito obrigado, religiosamente dentro do tempo. Agora, passo a próxima apresentação, que é do Fernando Castro, que já está aí. A palavra é toda sua, Fernando. Trabalho de Fernando Castro, professor João Carlos da Cunha Moura. Boa tarde. Está me ouvindo? Sim. Certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Castro. Eu sou aluno do curso de Direito do Centro Universitário UNDB e irei fazer a sustentação oral do trabalho, né, que é o cárcere do gênero, análise da forma de tratamento das mulheres transexuais em unidades prisionais de São Luís. Em primeiro momento, eu quero fazer um recorte histórico, né, daquilo que serviu como base para que eu escolhesse essa temática, né. É sabido que, após as eleições presidenciais de 2018, as minorias, né, tanto minorias sexuais, as comunidades, as pessoas hipossuficientes, o feminismo, os LGBTs, se colocaram em uma posição de uma possível iminência da perda de direitos. Já vista que o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele demanda um conservadorismo, né, muito exacerbado em seu discurso. Paralelo a isso, frases, né, até então da ministra Damares, enunciadas como meninos vestem azul e meninas vestem rosa, demandam o discurso, né, de gênero incutido, né, do atual governo. E com isso, demanda que uma grande parte da população ainda se reveste desse discurso de gênero dual, desse binarismo de gênero. Também, um outro fator, né,
no caso deste ano, no primeiro semestre deste ano, uma reportagem no Fantástico do Dr. Drauzio Varela, no qual foram entrevistadas mulheres transexuais presas e, ao entrevistar uma encarcerada chamada Suzy, né, no qual havia 7 anos que ela não recebia visitas, e após isso, naquele primeiro momento, comoveu, né, o público, né, devido à sua exclusão, né, sua falta, seu abandono familiar. Porém, no dia seguinte, o site de direita, o Antagonista, divulgou o crime, né, da condenação da Suzy, e com isso surgiu uma nova inquisição, uma nova condenação, né, ao quem já estava condenada. Então, observa-se que a partir daí as minorias sempre estão em foco de novas condenações, de novas inquisições, de novos levantes de exclusão, né? Então, observa-se que, né, os LGBTs encarcerados sempre existiu, porém, o que acontece? Até então havia uma invisibilidade, porque não havia dados governamentais, as pesquisas que estavam, né, as pesquisas eram limitadas, sobre também questão de garantias, né, específicas ao público LGBT, às mulheres transexuais, até então não havia, né, sendo que sempre teve LGBTs encarcerados, a exemplo, né, clássico do Carandiru, que foi muito bem retratado no filme, né, no qual haviam LGBTs que se casavam, havia um acompanhamento de LGBTs, questão de saúde, dentre outros fatores. Porém, né, explano que minha pesquisa está em andamento, apenas fiz esse primeiro levantamento bibliográfico, né, e, no entanto, no tocante ao levantamento governamental das pesquisas, dos relatórios, neste ano, 2020, foi lançado um arquivo, um relatório, vinculado ao Departamento de Promoção de Direitos de LGBT, né, no qual é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que encaminhou para todas as penitenciárias do Brasil um ofício para que fossem informadas a quantidade de presos autodeclarados LGBT, gays, transexuais, travestis, e com esse levantamento, fizeram este relatório, né? Porém, aqui no Maranhão, foram notificados 7 mulheres, né, no caso da unidade prisional de São Luís, aqui de Pedrinhas, que eles ficam localizados no presídio 2, e autodeclaradas mulheres transexuais foram 3, e travestis, 2 travestis. No entanto, declaro que estou aguardando informações por parte da Secretaria de Admissão Penitenciária para confrontar, né, dados deste relatório com a atual realidade e verificar com as formas de tratamento vigentes, né? E observa-se que as mulheres transexuais, elas são excluídas, né, na sua essência mesmo, por não incluir dentro do padrão heteronormativo, não está dentro do padrão, né, heterossexual vigente, e a exclusão em dobro por estar em cárcere, né? Entretanto, né, essa exclusão da mulher transexual, né, no meu primeiro levantamento, eu abordo Bourdieu, ele fala da dominação masculina. E essa dominação masculina, ela reflete nisso, na exclusão da mulher, no subjugo do papel feminino, né? E uma outra autora que eu abordo também nesse primeiro levantamento é a Judith Butler, no qual ela fala também sobre a exclusão de gênero, no qual há uma relação de poder, no qual condiciona a mulher neste papel de exclusão. Contudo, né, a mesma autora, ela é pós-estruturalista, e ela compreende a seguinte questão, né, na possibilidade da ruptura dessa estrutura de dominação, de exclusão. Como assim? Porque, assim, mesmo a mulher transexual estando em um papel tipo, né, de exclusão, de excludente, ela tem a possibilidade de se empoderar,
de romper com a estrutura que lhe coloca naquela posição, né? E, no entanto, observa-se que, por exemplo, em alguns primeiros levantamentos, em alguns estudos, como atualmente tem o Guilherme Gomes Ferreira, né, que ele pesquisa, faz parte de uma ONG, no qual pesquisou várias alas e estelas LGBTs no Brasil, observa-se que muitas das mulheres transexuais, elas se colocam empoderadas no sentido de que, fora, elas não tinham a possibilidade de usar um nome social, de usar hormônios, elas têm liberdades na cadeia, né, até mais do que fora do cárcere, devido a isso, devido a esse reconhecimento, esse empoderamento. E, no entanto, essa ruptura, como a Judith Butler mesmo enuncia, né, elas conseguem ser realmente o que são, independente de situação. Já visto aqui no Brasil, é o país que mais mata pessoas transexuais. A estimativa de vida são até 35 anos. E muitos dos relatos que tem, até na obra do Guilherme Gomes Ferreira, fala que as mulheres transexuais encarceradas, elas se sentem até mais protegidas do que fora do cárcere. Um outro fator também que eu pretendo pesquisar neste trabalho é sobre o fato da vulnerabilidade social. Levantar esse contexto das causas que levaram ao cárcere. A saber que a mulher transexual, ela depende tipo, de uma maioria, baixa formação escolar, não tem oportunidades de emprego, né? E muitas são levadas à prostituição e ou questões vinculadas a práticas que, infelizmente, levam ao cárcere, certo? Então, nesse meu trabalho, eu quero fazer o levantamento futuro das mulheres encarceradas aqui em São Luís, fazer esse panorama, os caminhos que levaram ao cárcere, e analisar as formas de tratamento no qual elas estão condicionadas. Se elas estão realmente sendo priorizadas as suas identidades, né? Assim como até o primeiro trabalho que foi levantado aqui nessa primeira rodada, a respeito de que atualmente tem imperativos que condicionam e que colocam a mulher transexual, né, a ser colocada em um presídio feminino, entretanto, a realidade é completamente diferente, né? E aqui eu encerro a minha palavra, e eu acredito nisso, que a mulher transexual ela deve se empoderar, né, deve se colocar em um lugar na busca da ruptura deste paradigma de subjugo, né, uma vez que a sociedade sempre impõe essa divisão. E por aqui eu encerro a minha palavra e agradeço a oportunidade e me ponho a maiores informações e perguntas. Obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Agora, pela ordem da apresentação, é o Pedro Brandão, que, pelo que eu visualizei aqui, não se encontra na sala. Então, passo de imediato à professora Mari Ferreira. Violência de gênero e sua centralidade no debate político. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês. Aqui cumprimento o Tiago Viana, o Cassius, né, Cassius Chaim, pelo momento presente aqui de reencontro, né, mesmo que virtual. A minha fala vai ser realmente dentro do tempo, 10 minutos, né? Esse trabalho é um trabalho coletivo, elaborado por mim, Maria Meli Ferreira, professora do Departamento de Bioteconomia do Programa de Política Pública da UFLA, e a professora Marli Dias também, professora do Programa de Políticas Públicas e professora do Serviço Social, e a professora Neuzeli de Maria Almeida Pinto, que é professora da UEMA. Então, nós três, ambas, fizemos um trabalho de pesquisa bastante denso, né? Em 5 municípios do Maranhão. Esse trabalho foi gerado várias publicações, inclusive essa, né, que é Protagonismo Político das Mulheres, e um dos focos dessa pesquisa era exatamente consultar a população, a comunidade maranhense, né, de quais são as questões mais centrais, as questões que interferem na vida das mulheres. A pesquisa é uma pesquisa que foi financiada por um edital da FAPEMA, realizada nos anos de 2017, 2018 e 2019, ela encerrou ano passado, né? Encerrou
Ela tinha dois momentos, a pesquisa, uma parte de investigação, que envolvia os municípios de Duque Bacelar, São João dos Patos, São Luís, Morros e Turiaçu, né? Mas, além disso, a pesquisa teve um momento de investigação nesses 5 municípios, e depois ela se estendeu para mais 4 municípios, porque nós fizemos uma parte de extensão, que foi devolver os conhecimentos dessa pesquisa para a população onde foi investigada, né? Esse conhecimento ele foi feito a partir de um trabalho de formação política de mulheres, já que a pesquisa envolve protagonismo. Então, nos interessava saber como é que a sociedade observa, vê, percebe as mulheres como sujeito político, né? E dentro da pesquisa, um dos focos que nós investigamos era saber quais são os principais problemas que interferem na presença e participação política das mulheres, né? Eu trouxe aqui um material rápido, vou ver se eu consigo passar aqui, só para vocês visualizar melhor, não sei se vai dar para fazer, quer ver? Aqui, só para a gente poder acompanhar, né, o trabalho, né? Então, aqui, nos interessa nessa comunicação breve, vocês estão conseguindo ver? Será que está conseguindo? Espera aí, professora. Dá um tempinho que às vezes carrega. Está carregando. Então, vou falando bem rapidinho para poder só visualizar. Então, nos interessa nesse trabalho, né, que o centro dele, o debate dele é Mulheres, Relações de Gênero e Protagonismo Político, estuda a formação feminista e informação como estratégia de mudança da sociedade patriarcal. Esse estudo financiado pela FAPEMA, como eu falei, ele é um desdobramento de outros estudos que eu já venho desenvolvendo desde os anos 90, para compreender a dimensão do social e política das mulheres e perceber por que há uma subrepresentação e quais são os principais fatores que interferem nessa subrepresentação. Então, eu tenho um estudo de 97, depois de 2002 a 2005, desenvolvi um outro estudo ainda nessa mesma linha de pensamento, né, foi realizado com as deputadas. Em 2015, eu fiz um terceiro estudo com as vereadoras e as prefeitas, onde nós buscamos mostrar e apresentar as questões centrais do mundo da política e que são questões invisíveis, que é a presença das mulheres. Não que essas mulheres que estão hoje no parlamento, que estão hoje dentro das câmaras municipais, que estão hoje dentro das prefeituras, o que elas efetivamente fazem para alterar as relações de gênero e as relações de poder, né? E esse trabalho todo de pesquisa sempre foi articulado com uma dimensão mais ampla, de uma investigação, buscando, né, através de métodos quantitativo e qualitativo, buscando compreender, a partir de uma interação com a sociedade, como é que a sociedade vê, né, percebe essas mulheres que participam da política, né? Então, um pouco nessa linha que a gente vai, então, descobrir que a questão da violência é uma questão central nesse debate. Então, a questão da violência, ela, de fato, interfere na cidadania das mulheres, não somente no exercício individual da cidadania, mas ela também interfere na medida que essas mulheres são, de certa maneira, impedidas, interditadas de participar da vida pública no sentido de se colocar como candidata, se colocar como sujeito político, no sentido de legislar, no sentido de estar no exercício do executivo, né, dentro dos espaços de poder, né. Então, a violência acaba sendo uma questão central nesse debate, ela se constitui um desafio grande, né, dentro dos movimentos feministas, dizer assim, enfatizar e reforçar que essa luta das mulheres, ela não começa agora, nesse século XXI, ela vem de longe, né. Eu, particularmente, sou uma militante feminista, além de professora investigadora, sou uma militante feminista desde o final dos anos 70, e os movimentos feministas sempre colocaram a questão da violência como a questão central. Só que a gente vai percebendo que nos últimos anos, né, que eu sempre passo como um marco de debate, os anos, agora já no século XXI, exatamente a partir do impeachment da Dilma, a gente percebe que a questão da violência, ela vem se acentuando, ela vem digamos, se agudizando de forma geral. E a gente percebe que essa violência, que ela é fruto de uma cultura machista, de uma cultura patriarcal, ela é sempre muito apoiada pelos apoios religiosos, políticos, culturais, nacionais, jurídicos, né? Então, eles que vão, de certa maneira, assentando, né, essas relações desiguais, sexistas, né? Então, essas questões, elas perpassam o debate dessa pesquisa, né?
E por isso a gente está, nós fizemos um recorte para mostrar de como nesse estudo, especialmente, feito nesses municípios que eu citei, né, só reforçando, São Luís, Morro do Cancelá, Turiaçu e São João dos Patos, de como é que essa discussão vai emergindo, né? Então, o que nós, desvendamos, né? Nós apenas reforçamos que, quando você pergunta para a população quais são os problemas que a população, homens e mulheres, identificam como os problemas centrais que impedem ou que dificultam a maior participação política das mulheres, a questão de geração de emprego e renda é uma questão que aparece, mas a segunda questão que mais aparece é a questão da violência, né? Da violência de gênero. Né? Ela tem sido uma questão de fato visível. Hoje, se você pergunta para a grande parte da sociedade qual é o maior problema que as mulheres enfrentam, certamente é a questão da violência. Lógico, e tem a questão da pobreza, nesse momento atual, tem a questão da pandemia, mas dentro da questão da pandemia, também a questão da violência tem sido uma questão central, como nós temos estudado e apresentado algumas reflexões, que mostra que dentro dos tempos da pandemia, são as mulheres as maiores vítimas da violência. Os dados estão apontando isso, o feminicídio, ele é um indicador também dessas relações perversas que interferem na vida das mulheres. Então, os resultados vai mostrando que nessa lógica perversa, é como se os homens, por terem nascido homens, varões, machos, né, eles acabam por se achar no direito, né, de sobrepor as mulheres. Então, essas relações de mando e de poder que estão presentes nas relações sociais de um modo geral, estão presentes nos cursos universitários também, estão presentes em todos os espaços de decisão, eles são visíveis e se materializam no ato da violência em si dentro do espaço doméstico, né? Então, essa violência também se dá pela forma como se evidencia, né, as relações desiguais, né, dentro das hierarquias que se constrói a partir, por exemplo, da família. E elas vão, então, se introduzindo ou se irradiando dentro da escola, né, que são os primeiros espaços públicos que as mulheres vão frequentando, as mulheres e os homens. Depois elas vão para dentro da igreja, só você ver o cenário onde você tem um pastor que determina, onde você tem um padre que está lá rezando a missa, ou seja, os homens estão exercendo quase sempre situações de poder. Então, a sociedade foi construída dessa maneira e é preciso que a gente reflita essas questões para que a gente possa começar de forma gradativa aí desconstruindo, né? Então, a pesquisa vai apontando esses caminhos, né? Os resultados vão mostrando que essa violência ainda ela é muito presente, mas ela também mostra que a sociedade começa a se incomodar, né? E nesse incômodo são principalmente as mulheres e os movimentos organizados que começam a mostrar a sua indignação e a sua inquietação. Então, existe hoje ainda uma subrepresentação de mulheres dentro do poder, né? A gente tem uma ideia que nas eleições passadas nós tivemos um número bastante significativo de mulheres candidatas, por exemplo, se candidataram 37% de mulheres, né? Mas apenas 17% se elegeram. Então, as mulheres, de alguma forma ou de outra, estão querendo interferir na vida política, na vida pública, mas a sociedade ainda não as reconhece como sujeito, né? Então, isso acaba sendo também uma violência. Então, os dados vão mostrando, né, que está havendo uma consciência de gênero nesse sentido. As mulheres estão questionando esses padrões, e hoje, nessas eleições atuais, por exemplo, saíram alguns dados que já mostram um aumento significativo de mulheres participando, né, se candidatando para vereadoras, para prefeitas, que mostra que está tendo, né, já uma necessidade que elas têm de se colocar, né, de eu posso, né. Então, é uma visão que está sendo rompida de forma gradual, né. Ao lado disso, você tem os indicadores que mostram que a gente avança por um lado e por outro a gente retrocede, os feminicídios são um reflexo disso, né? E esse feminicídio hoje me parece assim que é algo que mais interfere, mais impede, porque quando uma mulher morre, o silêncio social interfere na vida das outras. Há a revolta, mas também fica no imaginário social que aquela que ousa fugir, romper com a relação de poder, elas são punidas, né? Então, a pesquisa, ela vai apresentando esses dados que eu trouxe para vocês, né?
esses dados para vocês, e é uma pesquisa que teve também com o objetivo, né, na medida que nós trabalhamos durante 5 meses, várias formações nesses municípios que eu citei, além desses municípios citados, nós também trabalhamos com o município de Pinheiro, trabalhamos com o município de Passo do Lumiar, município ai meu Deus, depois de Turiaçu, esqueci. Foram 7 municípios, foram 9 municípios que nós trabalhamos e trabalhamos no sentido de mostrar para as mulheres, né, os indicadores de política. A pesquisa ela tinha um primeiro momento de levantar dados e informações de política de uma forma geral, mostrando que as mudanças que já estão se processando no mundo a partir da presença, de maior presença das mulheres no poder, e aí nós citamos os países escandinavos, dos países da Europa, alguns países da América Latina, a exemplo da Argentina, da Bolívia, onde as mulheres hoje têm um percentual bastante significativo, né? Só na Bolívia, por exemplo, as mulheres já são 53% nos espaços de poder. E nós colocamos que nesses países onde as mulheres conseguem hoje ter uma presença maior dentro do parlamento, eles têm refletido em políticas públicas que têm alterado essas relações de poder, né? E dentro desse debate, se percebe que são nesses países onde mais tem emergido legislações que têm trabalhado no sentido de interferir, né, na vida social, né? Então, por exemplo, países como o Canadá, como a Alemanha, como a Dinamarca, como a Suécia, já adotaram muitas medidas de interferência, né, na educação, na educação de gênero, e se percebe hoje um novo projeto civilizatório que está se instalando nesses países, a partir da maior presença de mulheres no parlamento. Então, a questão da violência é uma questão central nesse debate, mas é também uma questão de discussão para que se possa efetivamente rediscutir o sentido do poder e rediscutir o sentido de democracia. Então, hoje, a violência, ela é um fator de interdição das mulheres na vida pública. É isso, mais ou menos, que a pesquisa traz de contribuição, e nesse trabalho que nós fizemos de extensão nesses 9 municípios, nós tivemos presença, assim, como em Turiaçu e aqui em Passo do Lumiar, tivemos presença de mais de 150 mulheres assistindo os cursos de formação que nós fizemos. Geralmente, os cursos de formação envolviam um debate sobre a questão dos direitos humanos, um debate sobre a questão da participação política, história política das mulheres, e a gente finalizava sempre com uma oficina sobre a questão da violência, para mostrar de como a violência ela é um fator de interdição, né? Então, em linhas gerais, é esse o trabalho que nós temos que apresentar para vocês, né? Esse material que eu já mostrei para vocês ainda há pouco, ele foi feito, esse material, que é um material pedagógico que foi direcionado para os cursos, ele está sendo editado a partir do ano que vem, em formato de livro, que estará disponibilizado para quem se interessar, né? Ele é um trabalho feito de várias mãos, além da professora Marli e da professora Neuzeli, tem também a professora Cilce Lemos, que está envolvida nesse trabalho, e várias bolsistas que trabalharam na pesquisa. Nós tivemos nessa pesquisa mais de 12 pessoas envolvidas no trabalho de investigação e de elaboração, tá? Então, eu agradeço a atenção, espero não ter passado muito do tempo, e desejo boa sorte para todas nós, muita saúde. Obrigado, professora Mari Ferreira. Bem, a gente não tem perguntas, né? Eu vou fazer só algumas considerações, abusar aqui um pouco dessa posição de mediador. Algumas perguntas e perguntas não, na verdade, considerações para ajudar aí em alguns dos trabalhos que foram apresentados. Em relação ao trabalho do Felipe e do Luiz Fernando, eu já mandei no chat aí a sugestão de leitura do Memorial dos Amit Curi, que são GADVs e Aliança Nacional LGBTI, que traz os argumentos interessantes, por exemplo, sobre o debate acerca de quem o agente carcerário do sexo feminino ou masculino que vai, no caso aí, fazer essa revista de mulheres transexuais ou de travestis no presídio feminino. E aí tem toda uma discussão sobre colisão de direitos, que é bem interessante a solução apresentada por esses memoriais. De resto, peço a Caroline que envie aí o nome do livro, por gentileza, para a gente ver o título sobre o livro que ela falou, que foi lançado agora em 2019, tá? Sobre o bullying
que ela, no caso, o bullying homofóbico, tá bem? Em relação a, deixe-me ver aqui, o trabalho do Pedro Brandão não foi apresentado, que é sobre ruptura do ideário de papéis sociais para homens e mulheres e diminuição de violência sexista. Em relação ao trabalho da Daniele, gostei bastante, concordo em muita coisa do que foi dito, né? Apresentação maravilhosa como de todos aqui na sala. E assim, uma categoria que eu sugiro e que pode enriquecer o trabalho de vocês de uma maneira geral pelas leituras que eu venho fazendo é de interseccionalidade. Tem um livro da coleção Feminismos Plurais, organizado pela Djamila Ribeiro, e um deles, que trata desse conceito da Carla Cotirene, que fala basicamente a ideia de que não existe a mulher, não existe a pessoa LGBT, não existe a pessoa com deficiência. Existe a mulher com deficiência que pode ser negra e vai sofrer e vivenciar uma série de experiências distintas de um homem negro com deficiência ou de um homem negro, de um homem trans negro. Apesar de a questão da raça aproximar por conta do racismo, mais a questão de orientação sexual, classe socioeconômica, etc., isso tudo acaba trazendo alguns complicadores, porque ele vai diferenciar aí. Se a gente for pensar, por exemplo, na questão saiu recentemente dados sobre a ocupação de cargos de liderança nas empresas, né, na iniciativa privada, de homens, mulheres, brancos e negros. No topo estão os homens, esmagadora maioria de homens brancos, em seguida mulheres brancas, em seguida homens negros, e já com o último pedaço do bolo bem pequeno são as mulheres negras, por conta que sofrem não só do racismo, mas também sofrem em razão da violência de gênero. Isso pode contribuir bastante aí para o trabalho de vocês. Bem, eu particularmente não tenho mais nada a comentar. Se alguém tiver algo a dizer, alguma pergunta a fazer, sinta-se à vontade. A palavra está franqueada. Na verdade, só agradecer, né, professor? Agradecer a oportunidade, as colocações de todo mundo, independente se graduando, se já professor, foram essenciais, né? E o evento é muito importante, né? Eu penso assim, que num país que cancela a bolsa de pesquisador, um evento desse é essencial para mostrar que a pesquisa é muito importante, a pesquisa tem que ser valorizada, né? Para o pessoal que está começando, não parem, continuem, né? A pesquisa traz, sim, o seu retorno, é um caminho difícil, mas é essencial, né? A educação é libertadora, então, assim, o evento está de parabéns, eu acredito que todo evento, assim, deve ser muito valorizado. Muito obrigada. Obrigado, Daniele. Então, vou aqui considerar nossos trabalhos encerrados. Parabéns a cada um de vocês. Como todos aqui estão, pela duração toda da apresentação, né, vão ter direito à apresentação e publicação nos anais, nos casos dos melhores trabalhos. Muito obrigado a todos e todas. Mais alguém quer se pronunciar? Caroline? Quero. Bom, eu queria divulgar uma pesquisa que estou coordenando na Laboro, mas essa coordenação geral é da UFMA, lá da pós-graduação de Ciências Sociais. É um primeiro estudo é um estudo multicêntrico, o primeiro grande estudo que foi feito foi pela Fiocruz, mas o Maranhão não participou na questão dos dados. Nós estamos fazendo agora o levantamento. A Secretaria de Direitos Humanos, tivemos uma reunião, estamos tendo uma colaboração, apresentamos a proposta. Esse edital foi lançado para dia 20, mas é uma pesquisa voluntária, porque como depende de verba, né, de emenda parlamentar, o que acontece? Tiveram muitos cortes,
e é uma pesquisa agora que ainda hoje nós estaremos divulgando, mas se alguém ainda tiver interesse, eu posso deixar meu contato e o contato da professora Marilande Abreu, que é quem coordena na pós-graduação aí tivemos alguns inscritos da UFMA, foi divulgado no site, hoje sai o edital, então hoje sai o edital com a lista dos selecionados, mas a gente, como é uma pesquisa, como eu estou falando, voluntária, se alguém ainda tiver interesse, eu vou deixar meu e-mail, é só me procurar, tá bom? Que eu coloco em contato com a professora Marilande, que é da UFMA, tá? E eu também queria parabenizar a apresentação dos colegas, não consegui assistir todas, tive uns probleminhas aqui de internet, mas as temáticas muito interessantes. Não sou da área, mas estou trazendo a discussão porque versa sobre essa questão. Era isso, obrigada. Eu também gostaria de agradecer ao Tiago e à coordenação do evento, a oportunidade de apresentar, de mostrar um outro lado desse debate sobre a questão da violência, né? Dizer que nosso trabalho está à disposição, os livros estão na livraria, quem quiser acesso, e que nós estamos à disposição também de quem quiser conhecer um pouco mais dessa linha de trabalho, que é sempre com recorte de mulher e participação política e poder. Muito obrigada, boa tarde a todos. Então, com isso, declaro encerrados os trabalhos. Prazer estar com todos vocês, todos e todas vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Boa tarde.